Olá, olha, hoje, que é uma segunda-feira, começo de semana, dia 7 de julho de 2019, eu tive uma notícia que me surpreendeu. A notícia de que o relator dos processos da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Edson Fachin, disse numa palestra no Tribunal Regional Federal do Paraná, em Curitiba, que juízes também cometem atos ilícitos e que esses magistrados devem ser punidos quando isso acontece. Isso é um truísmo, tá certo? Quer dizer, é uma verdade que se explica por si mesma e que não é surpreendente. É um truísmo. A palavra é essa, é uma palavra que meio que desqualifica a informação, porque é uma afirmação acaciana, naquele sentido do conselheiro Acácio, né? Das coisas óbvias. Claro que qualquer profissional de qualquer área comete ilícito. O fato de ser juiz não torna ninguém isento, imune e acima da lei. Acontece que Luiz Edson Fachin é o relator da Lava Jato. E durante esse tempo todo de Lava Jato, desde 2014, ele tem atuado no Supremo como um elemento de reforço ao combate à corrupção. O que, para mim, foi surpresa, porque Edson Fachin é procurador do Estado do Paraná, não é juiz, é procurador do Estado, assim como o Celso de Mello, a Carmen Lúcia, não tem aquela prática do juizado de primeira instância que eu vivo cobrando nos ministros do Supremo. Mesmo assim, além do mais, é um homem de esquerda, agiu como militante na campanha de Dilma, aparecendo na propaganda da televisão dela, e o senador Álvaro Dias, hoje no Podemos, lá do Paraná, fez muita questão para que ele fosse promovido ao Supremo, chegando inclusive ao ponto de relatar a candidatura dele ao Supremo. Eu tinha sobre o ministro Fachin informações que tinha advogado para o MST, que era ligado ao grupo da família homoafetiva generalizada, né? Poliafetiva, pluriafetiva, mas quando ele se candidatou ao Supremo, ele percorreu cada gabinete para dizer que aquilo não seria importante na sua atuação como ministro, o que, na minha opinião, não causou assim, a impressão mais positiva do mundo. Conversei, o senador Zé Maranhão, que é meu amigo pessoal, era o presidente da Comissão de Constituição e Justiça à época, e me disse que ele foi bastante sedutor na visita que fez ao próprio Maranhão e à mulher do Maranhão, a Maria de Fátima Bezerra, que foi, inclusive, presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba e que é minha amiga há muito tempo, né? Pois bem, nessa campanha para colher a aprovação dos senadores, o Fachin recorreu a dois métodos que eu considerei, digamos, apelativos, no mínimo. O primeiro deles, a Dilma contratou um profissional de relações públicas com dinheiro público para preparar a oitiva no Senado, a sua sabatina. Nesta oitiva, eu fiquei muito impressionado quando o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, fez uma pergunta agressiva e ele, em vez de responder a pergunta, contou que na juventude era um fã exacerbado do poeta paraibano Ronaldo Cunha Lima e que achava que havia uma coincidência e por isso ele se referiu a isso. Bom, fez elogios
bastante elevados à poesia do Ronaldo, e levou o Cássio ao choro, a ponto do Cássio depois esquecer a pergunta agressiva que tinha feito. É um truque, né? O truque da sedução do voto, né? Além disso, foi noticiado que ele percorria aquele plenário do Senado e a Comissão de Constituição e Justiça ao lado do Saldi, Ricardo Saldi, que foi diretor financeiro, administrativo, sei lá, do grupo JF, dos irmãos Batista, Joesley e Wesley. Isso poderia ser até uma coisa normal, todos fazem, por isso ninguém cobra, mas o Fachin até hoje não homologou, nem mandou os irmãos Batista de volta para a cadeia. A delação premiada deles está em dúvida e ele não teve até agora nenhuma postura, nem contra nem a favor, o que me chama a atenção. Em relação à questão do juiz parcial e imparcial, que é uma clara referência ao Moro e ao Intercept Brasil, é bom lembrar que na segunda turma tem um juiz nada parcial, colega dele, que é o Gilmar Mendes, que já disse qual é o voto dele em relação à parcialidade do Moro, e que foi parcial quando deu habeas corpus ao Silval Barbosa, com quem conversou pelo telefone o governador do Mato Grosso, que tem uma capivara bastante longa no próprio Supremo, né? Ele também deu muitos habeas corpus ao Paulo Preto, chamado de operador dos tucanos, e que foi colega dele lá no Palácio do Planalto e na Secretaria-Geral da Presidência, sob o comando de Aloysio Nunes Ferreira, na presidência de Fernando Henrique. Não pode ser considerado um juiz imparcial, né? Então, já que o Fachin é a favor de juízes imparciais e que é contra a parcialidade, seria bom talvez que ele chamasse atenção para a suspeição do Gilmar Mendes na reunião da segunda turma, né? Ele não chamou atenção, por exemplo, da suspeição do Toffoli, que também foi da segunda turma, que soltou Zé Disseu e o Lula e passou a vida inteira, desde a Escola de Direito, dependente do Partido dos Trabalhadores. Por falar em gente dependente do Partido dos Trabalhadores, o UOL está publicando uma entrevista do Nelson Jobim, que foi ministro da Justiça no governo Fernando Henrique e foi presidente do Supremo Tribunal Federal e, depois disso, ministro da Defesa nos governos Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, do PT. O Jobim é muito conhecido também porque confessou que modificou artigos da Constituição sem passar pela aprovação do plenário com autorização de Ulisses Guimarães, que tinha morrido quando ele fez a confissão. Quer dizer, não é propriamente uma pessoa que eu confiaria para deixar para tomar conta do meu bebê em casa, né? Ele está dando uma entrevista, segundo a UOL, porque está por dentro dos três poderes. Tão por dentro que, quando ele era presidente do Supremo, o Lula pediu a ele para ele engavetar o pedido de habeas corpus do Sérgio Gomes da Silva, que era acusado de mandante do crime da morte de Celso Daniel. Esse habeas corpus ficou na gaveta várias presidências do Supremo, até que o Ricardo Lewandowski, na presidência, concedeu o habeas corpus, mas aí, em seguida, o Sérgio morreu e ficou tudo por isso mesmo. Pois bem, Nelson Jobim, com essa autoridade disso tudo que eu contei para vocês, disse, e que ficou 9 anos no Supremo, disse que o Supremo foi muito leniente em relação aos processos da Lava Jato, porque não conteve os excessos no início da operação. Segundo ele, os diálogos revelados pelo Intercept Brasil revelam que Sérgio Moro teve conduta inadequada como juiz federal no Paraná. Certamente, com seu conhecimento jurídico e tudo, o Nelson Jobim deve ter conhecimento de que o Glenn Greenwald, do Verdevaldo, submeteu as mensagens que ele está divulgando à perícia e comprovou que elas são verdadeiras, porque eu não acho que ele seria tão irresponsável. O Brasil inteiro não sabe disso, mas de repente ele sabe, né? O que é certo é que, mesmo sabendo disso, o Datafolha constatou que a aprovação pessoal de Sérgio Moro
que era de 59% em abril, passou a ser só de 52%, se manteve, né, em 52%, que é mais do que a metade, né? E 54% da população ouvida é contra ele sair do Ministério. Quem também é contra ele sair do Ministério da Justiça é o general Augusto Heleno, o chefe do Gabinete da Segurança Institucional, que disse que o Sérgio Moro é o símbolo do Batman contra o Coringa nessa história do vazamento das conversas tidas como ilegais e que nunca foram autenticadas, publicadas pelo Intercept Brasil. Os caras querem ver o Batman na parede e começam a inventar que a conversa dele com o procurador é ilegal. Um juiz não pode conversar com o procurador, mas muitos podem conversar com o advogado de defesa, receber em casa para jantar. No caso do Gilmar Mendes, por exemplo, ele jantava com o réu, que ele julgava, né? O Temer, que era o presidente da República, ele ia jantar lá no Jaburu, antes e depois de conduzir aquele processo histórico, no pior sentido possível, né? Em que ele absolveu a dupla Dilma e Temer por falta de provas. E o relator Herman Benjamin criou a expressão absolvido por excesso de provas. Bom, direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.